De graça. Essa é uma condição estranha. Quando se fala sobre informações de qualidade, o que diabos está escondendo? Penélope pensa enquanto vemos o homem sentado. Quem são aquelas crianças ali? Filhos de traidores. A prota pergunta e o homem responde que são órfãos descendentes de magos que foram presos e libertados por um grupo anti-magia. Um grupo contra a magia. Penélope fala encabulada enquanto reflete se havia um cenário tão profundo neste jogo. Vinter então explica que já se passou um tempo desde que a magia foi comercializada no Império Loca, mas conforme a magia se tornava mais comum, havia ainda mais grupos que reprimiram os magos, levando-os a um truque de magia especial que corrompeu a doutrina de Deus. A atual família imperial também apoia o movimento anti-magia. Por isso a situação dos magos é cada vez mais difícil. Num tom sério o Visconde fala. Somente quando os que praticam truques malignos desaparecerem, o novo imperador escolhido por Deus nascerá. Tem pessoas que fazem os magos parecerem pagãos falando dessa forma. Paganismo. Penélope fala e Vinter menciona o reino de Leila, que Penélope finge conhecer. O Visconde então explica que os últimos membros do reino Leila que foram derrotados recentemente pelo exército do príncipe são particularmente problemáticos. Há muitos aristocratas do império que secretamente desaprovam a discriminação contra magos, mas é em vão. Eles trabalham principalmente no negócio de criação de artefatos mágicos. Magos são usados, mas sua existência é oculta para ganhar monopólio sobre o mercado. Penélope então reflete que Vinter ocultou que era um mago até mesmo no modo normal do jogo. Nunca pensei sobre isso, mas não achei que tivesse um contexto tão complicado. O resto dos pagãos, o mago oprimido, é como se fosse um mundo completamente diferente do jogo que conheço. Vinter então continua a falar humildemente. Sendo assim, por favor, senhorita, é sua decisão guardar o segredo e a vida das crianças. Esplêndido. Penélope pensa refletindo que não conhece os espaços em branco no modo difícil, um bom mago que se preocupa com os pobres e ajuda crianças desabrigadas, um plebeu pobre que se encontra com uma verdadeira princesa que passeia pelos bairros marginais onde ele cresceu. A bondosa Yvonne retorna para o duque graças à ajuda de Vinter para iniciar o modo normal. No dia da festa de maioridade de Penélope. Senhorita. O Visconde a chama, mas a prota continua em seus pensamentos. Por que um homem tão gentil levaria Yvonne com ele no dia da maioridade de Penélope? Escolher o dia no qual a princesa falsa, que assumiu o lugar de Yvonne, receberia toda a atenção. Isso não significa que ele queria especificamente arruinar Penélope. Com esses pensamentos desagradáveis, a prota liga o painel de opções enquanto reflete que o fato de Penélope agir mal foi a razão pela qual todos a receberam com nada além de ódio no modo normal. A mulher então escolhe a terceira opção e pergunta: caso isso se tornasse um boato, o que faria a respeito? Com uma expressão absurdamente séria e hostil, Vinter diz: nesse caso, sua posição ficará comprometida. Sombriamente a prota pensa: desde o início ele não fez um pedido, este é o aviso dele para uma princesa falsa. A protagonista então desliga o painel de opções e diz que manterá a boca fechada. Com isso a favorabilidade do homem aumenta para 8% enquanto Penélope olha para baixo cabisbaixa e infeliz. Você já terminou de falar? Já é tarde, eu deveria ir, a prota disse levantando e Vinter pede que ela espere porque ele não lhe deu a informação sobre a pessoa que a mulher procura. Penélope diz que a informação que ele deu é mais do que suficiente. Surpreso, o mago fala: é mesmo? Com isso então a protagonista pensa que talvez ele seja melhor do que os outros, mas o plano de uma rota segura graças ao maldito modo difícil estão todos fracassados. Vinter teria que escolher entre uma linda jovem que ele encontrará em um bairro decadente em breve e a cachorra louca do duque que guarda um segredo mortal contra ele. É óbvio quem ele vai escolher. A prota pensa que terá que escrever isso num papel quando voltar. Com isso então ela diz que vai ficar quieta pelo seu preço. Coloca um lenço com uma caixa em cima da mesa e fala: você tem a informação dele. Então gostaria que passasse este lenço para ele. Eu vim aqui só para pedir isso. O mago pergunta se ela quer deixar uma nota de agradecimento e Penélope responde: bem,
Se eu tivesse o devolvido naquela mesma noite, talvez ele tivesse ouvido por si mesmo. Winter fica bem surpreso e talvez mexido com as palavras da protagonista, e sua favorabilidade sobe para 13%. Óbvio que ele gostou a pessoa que a prota se refere é ele mesmo. Pena que o mesmo não sabe que a protagonista sabe quem ele é. Voltando à história, Penélope pensa que não se importa se a favorabilidade dele aumenta. Boa sorte, a mulher disse virando para sair, mas de súbito a mão do mago fecha a porta surpreendendo a prota. Ela se vira e vemos Winter coladinho com ela a encarando misteriosamente. A prota o olha surpreso e pergunta o que o mesmo está fazendo. Há algo que queria me dizer. O mago quebra o silêncio e agradece por ela cuidar das crianças. Penélope nega o agradecimento e diz que nem deveria estar ali em primeiro lugar. Winter, ainda próximo dela, fala que não quer viver com dívidas. Sou um mago. Posso fazer o que pessoas normais não podem. Volte cada vez que necessitar de ajuda, senhorita. Com isso, uma janela do sistema aparece informando que a missão oculta de revelar o segredo do mago foi cumprida. A recompensa é uma ajuda do mago. Penélope sorri e pensa. Isso é demais. Não quero vê-lo novamente, mas não posso crer que tenha essa recompensa. Que jogo louco. Você tem que usá-los gostando ou não. Penélope então diz saindo que voltará quando precisar de algo, mesmo achando que isso não vai acontecer. Ela pensa que não deverá acontecer se a mesma puder evitar. A janela do sistema aparece informando que para usar a recompensa basta gritar ajuda. A porta então se fecha e do lado de fora a prota aparece surpresa lembrando que esqueceu de pedir uma carruagem. Comicamente ela pensa enquanto é estúpida.